Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. CEO milionário fica surpreso quando sua filhinha lhe diz: papai, a mamãe está no tribunal. Manhattan, 7h32. A cidade já fervilhava de atividade além das janelas do chão ao teto da cobertura do Upper East Side. O sol de inverno traçava linhas douradas no piso de carvalho claro, e os arranha-céus ao redor pareciam inclinar-se ligeiramente em direção ao imponente edifício onde James Cartwright residia. Na cozinha de design, tudo era silencioso e eficiente. A máquina de café expresso tinha acabado de dar seu último suspiro, deixando um aroma forte pairando no ar. James, 42 anos, vestindo uma camisa branca impecável e calças de terno azul meia-noite, sorvia lentamente seu café quentinho, com os olhos fixos no tablet. As colunas de números rolavam, piscantes e rígidas, refletindo o império que ele havia construído por pura ambição. Ainda não eram 8 horas, mas ele já havia respondido uma dúzia de e-mails, assinado 2 autorizações de transferência internacional e enviado 3 instruções para a sede da Cartwright Technologies, a gigante da inteligência artificial que ele havia fundado 15 anos antes em uma garagem que se tornou lendária. A cozinha silenciosa era perturbada apenas pelo leve rangido de uma cadeira. Na ilha central, Emily, de 6 anos, uma figura pequena e frágil, com cabelos castanho claros bagunçados, usava um pijama enorme com um dragão sorridente estampado. Ela raspava a borda da torrada com uma faca de plástico, absorta em sua brincadeira imaginária. James olhou para ela. Gostava daquela imagem dela, pacífica, sábia, gentil. Ela era a única coisa imprevisível e luminosa em sua vida perfeitamente organizada. Então sua voz se elevou suave, mas carregada de um peso inesperado. Pai? Ele pousou a xícara sem nem olhar para cima. Sim, meu querido. Ela não estava olhando para ele. Estava cutucando a ponta da torrada, e em um tom quase neutro. A mãe está no tribunal. James finalmente ergueu os olhos. Seu cérebro levou um segundo para processar a informação. Ele piscou como se as palavras tivessem se desincronizado com a realidade. O que? Ele respirou, colocando o tablete no mármore branco. Ele se aproximou dela, com as mãos tremendo levemente. Quer dizer, ela tem um compromisso lá? Talvez a trabalho? Emily deu de ombros, mas seu pequeno rosto se enrugou levemente, como se ela percebesse que tinha acabado de quebrar algo invisível. Ela disse que lutaria por mim. Ela finalmente olhou para ele. Ela estava com raiva. E chorou no carro. Um arrepio percorreu James. Ele sentiu um calor estranho subir do estômago à garganta. Uma mistura de ansiedade, pânico e uma dor que ele ainda não conseguia nomear. Ajoelhou-se diante da filha delicadamente como se quisesse se abaixar ao nível dela, um gesto que quase nunca fazia. Emília, ele disse mais devagar, você tem certeza do que está dizendo? Não está enganado? A menina assentiu. De repente pareceu mais velha, como se a verdade a tivesse feito crescer. Então, num sussurro quase inaudível, ela acrescentou. Ela me pediu para te contar. James ficou paralisado, com as mãos nos joelhos, o olhar vazio. Tudo o que o tornava poderoso, seus arquivos, seus funcionários, seus milhões, seu prestígio, de repente pareceu inútil, alheio à realidade. O mundo das finanças e dos contratos empalidecia em comparação com aquelas 5 palavras. Ela me pediu para te contar. Era uma mensagem, uma declaração de guerra, uma lágrima. E pela primeira vez em muito tempo, James Cartwright não sabia o que fazer. Claire Sanders, 38, já foi uma das advogadas de direitos civis mais brilhantes de Nova York. Formada pela Universidade de Colômbia, respeitada por sua integridade e eloquência, ela defendeu causas complexas, famílias separadas por políticas de imigração, mulheres vítimas de abuso institucional, minorias sem representação. Mas no dia em que conheceu James Cartwright, tudo mudou. Ele era jovem, apaixonado e autoconfiante. Falava de inteligência artificial como se fosse uma nova linguagem, um futuro a ser construído. Ele a ouvia como poucos homens. Ela acreditara no sonho deles, o de um casal brilhante, forte e igualitário. Acreditara que eles mudariam o mundo juntos. Mas quando a Cartwright Technologies decolou, a realidade mudou. Os dias ficaram mais longos. As viagens se tornaram mais frequentes. Claire engravidou e, em vez de deixar Emily com uma babá, fez uma escolha que acreditava ser temporária. Colocar sua carreira em espera. Apenas 1 ano, ela disse à irmã. Começarei de novo assim que Emily começar a creche. 1 ano virou 2. Depois 3. Depois solidão. Reencontros perdidos. Aniversários esquecidos. Aniversários de casamento também.
James, sem ser cruel, tornou-se distante. Chegava tarde em casa. Sorria mecanicamente. Falava de seus projetos com a paixão que não mais reservava para ela. Ela, naquela casa imensa, cercada por funcionários, sentia-se invisível. Respeitada, talvez. Amada? Cada vez menos. O divórcio foi assinado sem guerra aberta. O próprio James propôs a guarda compartilhada e Claire aceitou. Ela não queria brigar. Não na frente de Emily. Ele lhe ofereceu uma bela casa em Brooklyn Heights, um jardim, uma pensão confortável. Tudo era limpo, educado e razoável. Mas o verdadeiro dano estava em outro lugar, porque com o passar dos meses ela viu a filha se retrair. Emily desenhou carros autônomos, falou em voz alta sobre reuniões e imitou jargões adultos sem entender seu significado. Ela perguntou: "O papai me observa quando não estou por perto?" Claire, desolada, respondeu suavemente: "Sim, meu anjo. Papai está pensando em você." Mas ela sabia. James não era um homem mau. Ele havia se tornado pior. Um homem ausente, cego pela própria lenda. Então Claire anotou. Ela acumulou dias sem ligações, consultas médicas perdidas, confissões de Emily na escola, lágrimas na hora de dormir. Então ela consultou um advogado. Discretamente, longamente, cuidadosamente. E naquela manhã, ela atravessou as portas do Tribunal de Família de Manhattan com uma pasta debaixo do braço. Ela não estava lá por vingança. Estava lá para proteger o que lhe era mais precioso. Enquanto isso, em seu escritório de vidro no 42º andar da Torre Cartwright, James ainda estava relendo a mensagem. Ele ligou para Claire 3 vezes. Nada. Ele havia escrito para ela: "O que você está fazendo? Podemos conversar sobre isso. Claire, você não pode envolver Emily nisso. Responda-me." Mas seu telefone permaneceu mudo. E esse silêncio lhe deu uma sensação com a qual não estava familiarizado, uma perda de controle. Ele imediatamente chamou Bradley Moss, seu advogado titular. Bradley era temido nos círculos jurídicos, seco, direto, implacável. Usava sempre os mesmos ternos cinza e falava como um algoritmo humano. James silenciosamente lhe entregou o telefone. Bradley leu a mensagem de um paralegal, seus olhos gelados não revelando nenhuma emoção. A senhora Sanders entrou com uma petição de revisão de custódia. Primeira audiência em 10 dias. James desabou na poltrona de couro. Esta poltrona, que havia apoiado negociações multimilionárias, estratégias de fusão e decisões geopolíticas, de repente pareceu grande demais, fria demais. Ela não pode fazer isso comigo. Não comigo. Bradley olhou lentamente para cima. Ela pode, James. E ela faz. Ela planejou bem. É limpo. Calculado. Não é um impulso. É uma ofensiva estratégica. James passou as mãos pelo rosto. Ele entendeu. Claire havia parado de chorar. Ela havia começado a agir. E desta vez, não era um concorrente que ele enfrentava. Era uma mulher que havia perdido tudo, exceto sua determinação. Quando James Cartwright decidiu finalmente abrir o caso de Claire, não foi um ato deliberado, mas um reflexo de sobrevivência. Ele passou 2 dias em estado de negação nervosa, repetindo ao seu advogado que foi ridículo, que Claire sempre foi o motivo que ele amava sua filha, e que nada disso seria aceito no tribunal. Mas naquela manhã, sozinho em seu escritório particular, com as cortinas fechadas e um resto de uísque escocês num copo que esquecera na noite anterior, ele se forçou a ler, não como um CEO sendo acusado injustamente, mas como um homem que sente que pode estar perdendo tudo. O primeiro documento foi uma série de depoimentos. Sem traições. Sem dramas inventados. Apenas palavras. Simples. Claras. Cruéis em sua verdade. Emily costumava ficar acordada até tarde, ouvindo-o entrar. Ela adormecia no tapete do corredor, na esperança de receber uma carícia. Elisa babá por 6 meses. Ela sempre fazia a mesma pergunta. O papai viu meu desenho? Não sabíamos o que dizer a ela. Armed motorista. Ela estava tocando sozinha, dizendo: sou uma reunião, me deixe em paz. Raquel, governanta. Mais adiante, uma folha levemente amassada, escrita à mão em letras irregulares e trêmulas. Datado em 23 de dezembro, 21h13. Querido pai, eu sei que você trabalha duro. Mamãe diz que você está fazendo coisas importantes. Eu também fiz algo importante. Aprendi uma música para o show de Natal. Você pode vir? Serei a segunda a cantar. Escolhi sua cor favorita para o meu vestido. Eu te amo. Emily. James sentiu a garganta apertar. Leu a carta 2 vezes. 3 vezes. A palavra espetáculo, uma lembrança nebulosa ressoou.
Um dia em que sua assistente insistira para que ele saísse mais cedo de uma reunião. Ele recusará. Ele deveria falar com o investidor qatariano. Pedirá um Uber Black. Tomou 2 drinks no bar de um hotel sozinho. Nem se lembrava de Emily esperando por ele. O mundo parecia estar desmoronando sob ele. Motivado por uma necessidade visceral de entender, ele pediu ao serviço de segurança que lhe enviasse as gravações das câmeras internas do apartamento. Qual era o sentido de ter uma cobertura de alta tecnologia se ele nem conseguia ver a própria vida? Ele observou por 1 hora. Vídeos dele chegando sempre atrasado. Jaqueta amassada, olhar para outro lado. Emily correndo, desenho na mão, uma risada presa na garganta, interrompida por um simples gesto. Sua mão erguida sem violência, mas carregada de rejeição. Agora não. Ele se viu na sala de estar, com o telefone encostado no ouvido, enquanto ela dançava silenciosamente atrás dele, imitando o que aprenderá na escola. Ele nem olhou para cima. Ele se viu novamente uma noite jogado no sofá, uma garrafa aberta sobre a mesa, a criança dormindo encolhida contra o braço da poltrona. Seu vestido de princesa amassado, sua varinha de plástico caída no chão. E então houve este momento. Uma gravação da véspera de Natal. Emily de pijama vermelho, colocando uma caixa decorada debaixo da árvore sozinha, e depois olhando fixamente para a porta por um longo tempo. Ela espera. 5 minutos. 10, 20. Ninguém entra. Ele não tinha nenhuma lembrança daquela noite. Ele, o homem com bilhões, projetos espaciais e uma agenda lotada de embaixadores, nem se lembrava da expressão no rosto da filha aos pés da árvore. Ele cortou o vídeo. Um longo silêncio tomou conta da sala. Nada de números. Nada de estratégia. Nada de justificativas. Apenas um homem parado ali, encarando o vazio que deixou no coração de uma criança. Ele sentou-se lentamente, com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça entre as mãos. Ele não podia mais dizer que Claire estava exagerando. Ela tinha visto o que ele não queria ver. E pela primeira vez ele se perguntou se ainda merecia ser chamado de pai. No dia da audiência, Manhattan foi varrida por um vento frio e seco. A fachada austera do tribunal de família parecia refletir a emoção gélida que tomou conta de James ao sair do carro. Ele vestia um terno azul marinho de corte impecável, com seus advogados de cada lado, silhuetas morenas e determinadas. À primeira vista, nada parecia diferente de sua entrada em uma sala de negociações. Mas quando ele entrou no tribunal, ele viu Claire. Ela estava ereta, vestida com um terninho simples cor creme, sem maquiagem excessiva, com as feições tensas mas firmes. À sua direita, Emily, de 6 anos, segurava sua mão com força. A criança não usava seus vestidos caros de sempre, mas um vestido azul claro modesto e cuidadosamente escolhido. Ela usava uma pequena presilha no cabelo, e seus olhos, grandes e sérios, moviam-se de um dos pais para o outro com uma sabedoria dolorida. O contraste era impressionante. O mundo de couro, vidro e silêncio contratual de James colidia ali com a verdade nua e crua, uma mãe em dificuldades, uma criança esperando. A juíza Patricia Monroe, uma mulher de cerca de 60 anos com um olhar vivo por trás de óculos ovais, entrou. Conhecida por seu rigor, mas também por sua humanidade, sentou-se, consultou alguns documentos e, em seguida, abriu a sessão com uma voz grave. Senhora Sanders? A senhora solicitou uma revisão dos acordos de custódia. Tem a palavra. Claire não levantou a voz. Não leu nenhum jornal. Olhou fixamente para a frente, calma, lúcida, ancorada em sua dor. Meritíssimo, não estou aqui para difamar o Sr. Cartwright. Ele não é um homem violento. Nunca tocou na Emily nem em mim. Mas ele está ausente. Ela inalou lentamente. Ele esqueceu o aniversário dela. Ele faltou a todas as reuniões escolares deste ano. Quando ela ficou doente, ele estava em Tóquio. Quando ela cantou no festival de inverno, ele estava num jato particular. Minha filha parou de pedir para ele vir. Ela parou de ter esperanças. Ela se virou brevemente para James, sem hostilidade. E isso não é vingança. É um grito. Um apelo. Pela minha filha. Quero que ela cresça com uma mãe que esteja presente. Que a veja. Silêncio na sala. Até os papéis dos funcionários pareciam estar pendurados. Então o juiz Monroe se virou para James. Sr. Cartwright? James levantou-se lentamente. Ele não planejara falar. Seus advogados haviam preparado um discurso preciso e estratégico. Mas ele não olhou para suas anotações. Olhou para Emily. E de repente a voz que saiu de sua boca não era a de um CEO, mas a de um homem desequilibrado. Eu acho que fracassei. Não nos negócios. Como pai. Ele respirou fundo. A sala pareceu congelar. Eu não percebi o que estava perdendo.
Confundi dar tudo de mim com estar presente. Não posso desfazer o que perdi, mas quero mudar isso. O juiz Monroe olhou para ele por um longo tempo, depois olhou para suas anotações. Muito bem. A decisão ficará suspensa por 3 meses. Ela olhou para os 2 pais e para trás. Sr. Cartwright, o senhor fará terapia familiar com a Emily, incluindo sessões supervisionadas sem telas nem assistentes. Só você e sua filha. Se houver alguma mudança real depois de 3 meses, faremos uma reavaliação. James assentiu. Claire também assentiu. No primeiro fim de semana, James nem sabia torrar uma torrada. Colocou detergente demais na máquina. Perguntou a Emily se ela queria ir ao spa infantil. Ela olhou para ele, confusa. Ele esqueceu as meias de ginástica numa segunda-feira. Esqueceu de assinar um trabalho. Perdeu uma consulta no dentista. Mas, ele estava lá. Um dia, ele a levou ao zoológico do Bronx. Não ficou no telefone. Não checou os e-mails. Riu com ela quando o macaco jogou uma maçã na janela. Uma noite, ele perguntou-lhe timidamente: "Você quer que eu leia um livro para você?" Ela entregou a ele O Pequeno Príncipe e ele tropeçou em algumas passagens. Ela as corrigiu, divertida. E ele sorriu. Aos poucos, ele foi descobrindo a voz dela quando falava sobre dinossauros. O olhar dela quando ouvia violino. O jeito como ela fazia beicinho quando fingia estar com raiva. Num domingo, Emily pegou um pedaço de papel. Uma canção de Natal. A mesma que ele havia perdido. "Você quer aprender comigo?" Ela perguntou. Ele assentiu sem conseguir falar. Eles ensaiaram na sala por 1 hora. Ela riu. Ele chorou um pouco, embora ela não percebesse. E Claire observou. No início com distância. Depois com cautela. E finalmente um dia, ao passar por um parque e vê-los sentados na grama, ela sentiu algo se agitar dentro dela. Não era perdão. Ainda não. Mas um vislumbre de esperança, frágil como a primavera depois de um inverno muito longo. 3 meses depois, a primavera acariciava suavemente Manhattan. O ar estava mais ameno, as árvores no parque em frente ao tribunal de família começavam a ficar verdes, e na sala 6, o silêncio era solene. James Cartwright estava sentado, ereto, sem celular, sem documentos, sem um terno caríssimo. Apenas uma camisa simples e uma gravata que aprenderá a dar com Emily. À sua esquerda, Claire também estava lá, calma, com o rosto um pouco menos tenso, uma leve ruga de preocupação entre as sobrancelhas. A juíza Patricia Monroe releu metodicamente os relatórios da assistente social, do terapeuta familiar e dos educadores. Ela já tinha visto tantos casos. Mas este, ela sabia, não era apenas uma batalha judicial. Era um despertar moral. Ela olhou para cima. "Senhora Solis, supervisor assistente, você pode compartilhar sua avaliação conosco?" A mulher de 50 anos se levantou. Sua voz era calma e firme. "O que observei não é uma falsa perfeição. Ainda há omissões, falta de jeito, mas são coisas reais, autênticas. O Sr. Cartwright aprendeu a ouvir, a se adaptar. Ele cozinha com a filha. Já se desculpou várias vezes espontaneamente. Ele não delega mais sua presença. Ele não trata mais a paternidade como uma questão a ser resolvida, mas como um relacionamento a ser vivido." A juíza assentiu lentamente. Então, olhou para Emily, que estava sentada em uma cadeirinha ao lado da mãe. A criança brincava com uma pulseira de contas. "E Emily, você gostaria de nos contar como se sente agora?" Um silêncio frágil se instalou. Emily ergueu os olhos. Seu olhar era sério, mas sem medo. Ela falou com uma voz suave. "O antes papai dizia, agora não. Agora ele me olha nos olhos quando falo." Ela virou a cabeça brevemente para Claire e depois para James. "Quero que a mamãe seja feliz, e que o papai continue bonzinho." Um arrepio percorreu a sala. Não se tratava de um testemunho. Era a verdade nua e crua, a de uma criança que clama por amor duradouro. O juiz Monroe agradeceu gentilmente com um aceno de mão. Então ela pronunciou a decisão. A guarda compartilhada é mantida, mas com um compromisso moral rigoroso. Sr. Cartwright, o que o senhor está construindo hoje com sua filha não é um contrato. Não é uma obrigação legal ou uma cláusula a ser negociada. Ela fez uma pausa, olhando James diretamente nos olhos. É um relacionamento. E um relacionamento não é assinado. É honrado. Dia após dia. Minuto após minuto. É um trabalho invisível, mas sagrado. James assentiu, com os olhos brilhando, incapaz de responder. Era uma quinta-feira de junho, exatamente às 18 horas. No topo de um prédio no centro da cidade, James fechou o laptop. Recusou educadamente uma videoconferência à tarde da noite. Tirou da gaveta um pequeno pacote cuidadosamente embrulhado.
um colar de contas coloridas que ele havia feito com Emily para a festa de aniversário dela. Ele pegou o elevador, desceu, atravessou a cidade a pé, respirando fundo. No Brooklyn Park, Claire o esperava em um banco, não mais como inimiga da plateia, mas como comarquesa de um reino frágil, o da filha deles. Eles sorriram um para o outro, brevemente. Emily chegou correndo, tinha 7 anos naquele dia, com os braços estendidos. Pai! Ele a pegou no colo, girou e riu com ela. Claire os observava, não com nostalgia, com paz. Eles não voltaram a ser um casal. Tornaram-se 2 pilares do mesmo lar, separados, mas unidos no essencial. E às vezes Jamie se lembrava daquela manhã gelada em sua cobertura, lendo seus e-mails antes mesmo de olhar para a filha. Quando Emily, com cara de inocente, disse a frase que viraria tudo de cabeça para baixo. Pai, mamãe está no tribunal. Naquele dia, ele pensou que iria perder tudo, mas ele não perdeu. Ele estava começando. Ele estava se tornando pai novamente. Ele estava se tornando humano novamente. E ele estava lentamente aprendendo a amar não com dinheiro, mas com tempo. Com silêncio compartilhado. Com presença verdadeira.